Se vocês querem refletir sobre os grandes problemas que têm abalado a nossa sociedade nos últimos tempos, então vocês definitivamente não estão no lugar certo, porque hoje nós vamos simplesmente falar sobre coisas muito mais frívolas e muito mais desnecessárias para a discussão atual do mundo e da disposição geopolítica do planeta Terra, porque hoje nós vamos falar sobre ghosting, relações humanas, amizades e a forma como a nossa sociedade e talvez a nossa geração tenha construído uma espécie de visão mercantilizada, consumista dessas mesmas relações. O meu nome é Duarte e este é o podcast Surtossauro. Se vocês querem falar sobre os grandes problemas que abalam a sociedade atual, então vocês claramente não estão no lugar correto, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre relações humanas entre jovens, ghosting e a visão consumista com que nós olhamos para esse tipo de relações. Eu decidi que, para quebrar um pouco o gelo, eu gostaria de fazer uma lista de coisas que eu não gosto. E eu queria também comentar de que isto são coisas que eu não gosto no geral, porque coisas que eu não gosto, ou melhor, coisas que nós não gostamos, são um termo guarda-chuva para vários tipos de desagrado, não é? Há coisas que nós não gostamos, há coisas que nós odiamos, há coisas que nos irritam, coisas que nos irritam também são coisas que nós não gostamos. E eu escrevi uma lista há algum tempo para ler neste podcast, para poder falar um pouco sobre essas coisas, e eu achei que essa lista era um bom icebreaker aqui da nossa conversa, da nossa relação íntima de leitora, ouvinte, e eu, que sou a pessoa que está a falar para este microfone às 6:30 da tarde de uma sexta-feira. Mas antes disso eu gostaria só de falar um pouco sobre este podcast, este é o nosso quarto episódio. Os podcasts eles também estão a sair em versão vídeo no YouTube, então se vocês preferirem ver-me em vídeo e se me estiverem a ver uma plataforma de streaming podem passar para o YouTube. E também vou só dar a recomendação de que se vocês gostam deste tipo de conteúdo, então por favor deem um like, comentem, partilhem com os vossos amigos, façam esse tipo de coisas para ver se eu subo no algoritmo e mais pessoas podem refletir sobre coisas frívolas e sem grande conteúdo como ghosting e relações humanas, ou se calhar até tenham um pouco de conteúdo. Vamos também não nos desvalorizar, porque todas as nossas reflexões, eu nunca sei pronunciar a palavra reflexões e eu literalmente em todos os, este é o quarto episódio, em todos os episódios deste podcast eu já falei sobre o facto de que eu não consigo dizer a palavra reflexões, porque nunca sei se é reflexões ou reflexões, porque eu acho que eu digo reflexões no meu dia a dia, mas o correto é reflexões. Mas voltando, Duarte foca, vou ler então a lista das 5 coisas, eu coloquei 5 coisas que me irritam do dia a dia, e podem ser, lá está, coisas que me irritam, coisas que eu odeio, coisas que eu não gosto, ou coisas que... é isso. Podem ser uma dessas coisas que eu acabei de dizer. E a primeira delas é luz fria. Eu gosto muito de decoração de interiores. Isso é um facto sobre mim. E acho que é uma coisa que eu fui descobrindo mais ou menos recentemente. Acho que no passado eu não era tão assim da decoração de interiores. Eu tinha um sentido estético, obviamente, ou seja, havia certos cafés, por exemplo, que eu gostava, que eu sabia que certo chão eu prefiro, que certa cor na parede eu acho que é mais acolhedora e assim. Eu sempre tive esse sentido de estilo de decoração de interiores, mas eu nunca fui aquela pessoa que me identificava como eu adoro design de interiores. Corta para agora, neste momento, em que eu recentemente fiz uma subscrição anual da Architectural Digest, que é uma revista que, apesar de se chamar Architectural Digest, é sobre design de interiores, vá-se lá saber porquê, e eu recebi 2 e cancelei. Cancelei, na verdade, porque um monte de problemas com a Architectural Digest dos Estados Unidos, porque eu assinei a edição que é em inglês, que ela é produzida nos Estados Unidos, e houve um monte de problemas com pagamento e assim, então eu tive alguma dificuldade em conseguir ter acesso àquelas revistas na caixa de correio, mas elas finalmente chegaram. Na verdade chegou a primeira, a edição de maio, que é o mês em que nós estamos, e efetivamente muito fixe a revista. Recomendo mais ou menos também, porque eu acho que as revistas, tal como elas eram nos anos 2000, elas continuam a ser, se calhar, ainda mais, ou seja, metade do conteúdo daquelas revistas é publicidade. Vocês vão ter uma revista na vossa caixa de correio que a maior parte das coisas que lá estão são efetivamente publicidade de outras marcas, de marcas de decoração interiores. Tinha lá uma marca de escadas, por exemplo. Voltando, eu achava que eu era uma pessoa, eu nunca me considerei uma pessoa tipo
que gosta de design de interiores. Nunca fui esse tipo de pessoa, mas hoje em dia eu considero que sou. Eu leio bastante sobre isso, eu vejo muitos vídeos no YouTube sobre isso. E eu gosto bastante de arquitetura e design de interiores, o que é muito engraçado, porque eu lembro-me que, eu estou no 3º ano de faculdade, e eu lembro-me que há 3 anos atrás, eu disse que nunca iria entrar em arquitetura, e era uma coisa louca, não é, da minha cabeça, que é tipo, porque há muito esta pressão em Portugal, não é, de quando as pessoas estão a estudar artes, isso tem em média, para isso elas devem ir para a arquitetura, que a arquitetura é que dá dinheiro, a arquitetura é que é fixe, e não sei o quê. Eu acabei por escolher design de comunicação, porque eu efetivamente identifico-me mais com a área, até hoje eu continuo a identificar-me mais com a área, honestamente, mas havia muito essa pressão das pessoas à volta, literalmente, se vocês estão a estudar artes, vocês abanam uma árvore, vai haver pessoas a perguntar se vocês querem ser arquitetos, e eu fiquei, não quero muito. Aliás, eu continuo a não querer, porque eu continuo a ter noção de que o trabalho de um arquiteto não é assim tão fixe quanto isso. Se calhar estudar arquitetura é muito fixe, eu achava que não. Hoje em dia eu tenho a ideia de que estudar arquitetura deve ser muito fixe, trabalhar com arquitetura não deve ser assim tão fixe. Mas eu gostava bastante, hoje em dia, de não estudar arquitetura, mas talvez estudar design de interiores. Até já estive a ver, assim, umas pós-graduações ou mestrados ou assim, porque efetivamente é uma área que eu gostava bastante de estudar. E, portanto, uma das coisas que é um bocado... esta coisa que eu vou dizer que me irrita, ela na verdade irrita quase toda a gente, que é a luz fria, não é? A luz azul, aquela luz do hospital, sabem? Aquelas pessoas que têm as suas casas com luz do hospital. Isso é uma coisa que me irrita muito. E a questão é que, tipo, não é o eu não gosto ou eu odeio, porque eu odeio branco. Tá, eu odeio casas todas brancas, casas de paredes brancas, sofás brancos, chão branco, aquelas cozinhas com aquela imitação de mármore branco. Isso irrita-me. Eu sei que não sou a única pessoa que se sente infinitamente irritada por isso. Tipo, vocês entram no Pinterest, abanam uma árvore, vão cair imagens de pessoas que odeiam também imitação de mármore branco, mas a verdade é que há uma grande quantidade de casas que têm o mármore branco. Eu acho que o chão branco hoje em dia é um bocado um consenso de que é feio, não é? Acho que há muitas pessoas que não gostam de chão branco, tanto mais que eu vejo que as casas mais recentes, elas já não têm chão branco, elas têm imitação de chão de madeira em cinza, que também é outra aberração. Ou então num castanho meio acinzentado, que eu também acho uma aberração. Mas eu gosto muito de chão de madeira. Chão de madeira eu gosto muito de chão de taco. Taco é muito lindo. Eu sei que há pessoas que me vão estar a ver e que vão estar assim: que surpresa, Duarte, gostas de chão de taco e de chão de madeira e de casas de madeira e gostas de macramé na parede. Que surpresa, ninguém estava à espera, né? Pronto. É verdade, eu se calhar sou um bocadinho um estereótipo vivo, mas eu não gosto de luz fria e a questão é que luz fria irrita-me. Mas não é irrita-me em todo lado e eu gostava também que percebêssemos isso, que é, uma casa de banho ter luz fria? Não quero saber. Uma cozinha ter luz fria? Eu também estou como a outro. Uma cozinha... Eu acho que há cozinhas em que a luz fria faz sentido. Agora, uma sala de estar ter luz fria, um candeeiro ter luz fria, as salas de aula da faculdade terem luz fria... Aí já é impossível aceitar. Então, luz fria é uma coisa que me irrita, principalmente quando eu vou a passar a pé. Estou a andar a pé, olho para dentro de um prédio, vejo o apartamento inteiro, o apartamento até é fixe, tem potencial. Isto é normalmente à noite, não é? Para as luzes estarem acesas. O apartamento até tem potencial, é uma coisa incrível, linda, mas tem aquela luz branca, horrorosa a sair do teto. Péssimo, estragou o interior e irrita-me principalmente por causa disso, porque há casas muito bem decoradas, muito mal iluminadas e a culpa é 90% das vezes da luz fria. A segunda coisa é um tema muito polémico sobre a minha vida, que eu já falei a muitas pessoas e as pessoas achavam que eu estava a confundir, que é relógios digitais. Sim, eu não gosto de relógios digitais. E as pessoas dizem assim, não, Duarte, tu não deves gostar de relógios analógicos, porque eu não gosto de relógios digitais porque durante a maior parte da minha vida eu não conseguia ler as horas em relógios digitais. E aí as pessoas dizem, não, Duarte, tu não devias era conseguir ler relógios analógicos, não sabias era ler relógios de ponteiros. Não, eu não sabia ler relógios digitais. Eu sempre soube ler relógios de ponteiros porque relógios de ponteiros são óbvios. O dia está dividido em 12 horas, ou seja, está dividido em 2, está dividido em 12 horas e tudo o que os ponteiros estão a apontar no relógio de ponteiros é as horas do dia. Se são 9, é porque são 9 da noite ou 9 da manhã. Se são 8, são 8 da manhã ou 8 da noite. Agora, 21? Porquê que 21 são 9 da noite? Isso tem alguma lógica? 21 horas não é 9 da noite. 21 horas é 21 horas do quê? Das 24 horas do dia, eu sei. E, efetivamente, é daí que vem o número 21. Mas isso não faz sentido.
Não faz sentido nenhum porque nós não falamos assim. Eu acho que hoje em dia há muitas pessoas que falam assim, mas eu lembro-me que ao crescer as pessoas não dizem, pelo menos as pessoas na minha família, elas não dizem assim. Elas não dizem, são 21. Não, as pessoas dizem, são 9 da noite, são 10 da noite. 9 e um quarto. 9 e um quarto faz todo o sentido num relógio de ponteiros, porque são 9 horas e um quarto. Um quarto daquele círculo. Uma fatia de queijo em quarto, ou uma fatia de pizza, como vocês quiserem. É um quarto de hora, porque um círculo completo é 1 hora. Faz muito sentido, é muito mais poético do que ter números escritos no relógio. E eu sempre odiei relógios digitais por essa razão, porque eu não sabia ler relógios digitais. Eu não sabia o que era, porque eu ficava sempre numa enorme confusão, que é tipo 17 são 7 da noite? Não, 17 são 5, não é? Mas eu na altura não sabia, porque não fazia sentido. Como assim 1 da tarde é 13? No entanto, vocês perguntam, hoje em dia o teu telemóvel, os teus dispositivos estão em que horas? Estão no formato 24 horas. A terceira coisa que me irrita um bocado é pessoas que confiam demasiado em signos. Pessoas que confiam demasiado em signos é uma coisa que me irrita um pouco. Eu na verdade acho que tenho um problema com pessoas que acreditam demasiado em qualquer pseudociência ou em qualquer crença. Pessoas que acreditam demasiado. Eu não tenho nada contra pessoas que acreditam em qualquer coisa. Pessoas que acreditam em signos, em pêndulos, em tarô, na religião que for. Eu acho que as pessoas são livres de acreditar. Agora, quando as pessoas já passam para um ponto de eu acredito e quero falar como se toda a gente devesse acreditar, isso irrita-me. E quando é pessoas dos signos, irrita-me particularmente porque essas pessoas, elas costumam querer dizer coisas sobre mim. Que é tipo, tu és aquário, claro que és aquário, porque não sei o que, não sei o que mais. Não faz lógica nenhuma. Vocês não sabem quem eu sou, vocês não conhecem a pessoa que eu sou. Faz todo sentido seres aquário, porque não sei o que. Não quero saber dessa análise ridícula. De se eu sou... O que é que o dia em que eu nasci tem a ver com isso? Com a minha personalidade? Porquê é que me estão a tirar o mérito? Ou então tipo, jamais namoraria com um aquário porque vocês são muito frios. Alguém perguntou alguma coisa? Desde quando é que o dia em que eu nasci tem alguma coisa a ver se vamos funcionar ou se não vamos funcionar? Eu de certeza que não funciono numa relação romântica com uma pessoa que acha que o signo do zodíaco é uma coisa importante. Eu hoje em dia virei uma pessoa, vocês vão descobrir que toda esta lista são coisas que eu odiava e que entretanto aprendi a viver com. Porque hoje em dia eu sou uma pessoa que eu já sou mais... Eu falo de signos às vezes. Eu não acredito nada. Mas tipo assim, eu não acredito nada. Mas eu às vezes faço a piada, porque eu agora sei quais é que são as características de um aquário, não é? De uma pessoa do signo aquário. Então quando, não sei, faço alguma coisa que na minha cabeça tem alguma ligação com aquilo, eu digo, pois, porque eu sou aquário. Eu faço isso hoje em dia. Mas eu faço isso é mais no meme, porque eu nem sequer sei o nome dos signos todos, na realidade, então... Não percebo nada de signos, mas gente que confia demasiado em signos irrita-me, com exceção para a minha amiga Elizabeth. Se me estiveres a ouvir, um beijo, Elizabeth, porque a Elizabeth, não sei porquê, mas eu sinto que a Elizabeth sabe o suficiente sobre signos para aquilo ter um embasamento qualquer. Quarto critério é copo Stanley. Nem preciso de dizer porquê, irrita-me só pessoas com aquele copo horroroso e caríssimo. É só irritante. E o seguinte é comida bonita para mim, que não é para as redes sociais. Eu acho que isto é um problema e esta aqui eu já vou usar para falar sobre as outras coisas. Porque é uma metáfora que eu vou criar. Como vocês podem ver, tudo aqui neste podcast ele é conduzido com muita perspicácia. Eu já faço assim uma ligação de temas para manter a minha audiência presa ao que está aqui a acontecer. Eu faço ligações inteligentes entre temas pertinentes. Vá, Duarte, voltando. Comida bonita que é para mim e não é para as redes, eu acho que é uma coisa que é... Há um fenómeno que eu sinto que é um bocado perturbador, que é aquele fenómeno de pessoas que têm muitas opiniões que elas são meramente importadas sobre outras opiniões de outras pessoas da internet. E isso... vou admitir que me incomoda um pouco no geral da vida. Há um conjunto de coisas que as pessoas na internet convencionaram que é cringe, ou que é mau, ou que é feio, ou que é julgável, sem haver na realidade uma grande razão para isso e sem haver na realidade uma grande justificação para isso, sem ser o facto de que alguém com alguma influência sobre essas pessoas na internet disse e pronto, influencers servem para isso mesmo, não é? Que é para dizer coisas que depois levam as pessoas a acreditar no que esses influencers disseram. E uma dessas coisas é sobre comida, porque eu acho que há um conjunto de comidas
que para mim é apetitosa, mas não é para as redes sociais. E há um conjunto de comidas que se tornou apetitosa nas redes sociais que eu acho absurdamente nojenta. Este segundo exemplo é óbvio, aquelas coisas cheias de queijo, ultra fritas, está bem? Aqueles hambúrgueres com cheddar em cima, eu acho aquilo horrível. As outras coisas são as coisas que eu como, regra geral. Eu sou uma pessoa vegana, eu como comida vegana, como comida à base de legumes. Então eu como certas comidas como feijoadas, às vezes quando vou assim a algum sítio eu como comida como termossos. E eu sinto sempre que há todo um preconceito quanto a essas comidas que levo, porque há pessoas que estão à espera que as nossas comidas sejam produtos para as redes sociais. E atenção, eu adoro tirar fotografias à minha comida. Que eu faço comida que ela tem que ser apetitosa para mim, porque também esse é o outro lado desta moeda. Eu gosto de cozinhar comida bonita e às vezes eu tiro fotografias e coloco nas redes sociais. No entanto, eu gosto porque eu gosto de comer comida bonita. Dá-me muita satisfação comer comida que eu acho bonita, apesar de que eu também acho sopa bonita, apesar de haver pessoas que acham que sopa é uma grande papa que está ali na refeição. Mas eu gosto de comida bonita. E eu gosto de comer comida que, de certa forma, me abre o apetite do ponto de vista estético também. Nada contra isso. Acho que é super normal termos essa relação com a comida. Ainda bem que temos essa relação com a comida, na verdade, uma relação mais complexa com os nossos alimentos. E atenção, relação com comida é uma coisa muito complexa. Eu estava a pensar sobre isto esta semana, que é, nós às vezes não pensamos sobre a quantidade de nuances que existe sobre as mesmas questões, sobre coisas completamente banais, e comida é uma delas, não é? Há tantas questões éticas sobre comida, desde mesmo a questão do veganismo, a outras questões éticas como a questão da pobreza e a questão da fome, que há muitas pessoas que, por exemplo, já viveram em situação de pobreza extrema no nível de não conseguirem alimentar-se, pessoas que passaram fome, que essas pessoas que felizmente conseguiram sair dessas situações têm uma relação com comida, por exemplo, tão complexa. E essa relação com comida, que é tão complexa e lá está, tem um caráter emocional, é tão diferente de outras relações emocionais que as pessoas têm com comida, como por exemplo pessoas que têm distúrbios alimentares, por exemplo. Há tanta nuance quando nós queremos falar sobre comida, e mesmo a questão ética, a questão ambiental. Há tantas questões que nós podemos pautar sobre comida. E mesmo a questão do trabalho doméstico, não é? Por exemplo, não é? De ver a comida, ver o ato de cozinhar como uma certa forma de submissão. E também é uma relação tão complexa com comida, quando nós pensamos dessa forma, em que a comida pode ser tantas coisas, o ato de nos alimentarmos pode significar tantas coisas e pode ser atravessado por tantas esferas. E isso é tão interessante de pensar. No quão complexa é a vivência humana e o quão limitada e linear se está a tornar devido a certas ideias como, sei lá, a inteligência artificial e a ideia de que os computadores e a tecnologia conseguem explicar o mundo da mesma forma e com a mesma nuance que nós, seres humanos, que não conseguem. Não vai chegar lá. Os robôs, eles não vivem no nosso plano, os robôs não vivem o nosso dia-a-dia, os robôs não entendem estas pequenas coisas, porque nem os seres humanos que estão a programar esses robôs estão a ter em conta essas pequenas coisas. Vou já saltar um bocado para o tema que eu queria falar, que é a questão do ghosting, a questão da expectativa e a questão das nossas relações humanas. Quando nós falamos sobre esses assuntos, ainda é mais complexo de pensar, porque o ser humano é um animal social, precisamos nos relacionar. No entanto, eu hoje estava a ver uma reportagem ao almoço no telejornal que explicava que uma percentagem de jovens sente ansiedade quando está longe dos seus telemóveis. E uma das razões que era apresentada pelos psicólogos que fizeram este estudo, uma das razões que eles estavam a apresentar dentro do seu levantamento era, primeiro, o FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo de estarmos a perder algo, o medo de não estarmos a viver a vida, o medo de não estarmos a assistir às coisas. Essa era uma das principais razões, e isso já é uma coisa que se fala desde... As redes sociais ainda eram uma coisa dentro do computador. Nós nessa altura já falávamos sobre o Fear of Missing Out, sobre esta questão que é o medo de nos desconectarmos, porque a desconexão pode trazer-nos a ansiedade de estar a perder algo. Mas outra das questões que os psicólogos apresentaram é o sentimento de solidão. Os jovens sentem-se sozinhos por não estarem a contactar por mensagem, por não estarem a... É mesmo só por mensagem, eu ia dizer por telefone, mas eu acho que a nossa geração, assim, entre os 20 e os 25 anos, acho que nós somos a última geração que gosta de falar ao telefone, porque eu acho que esta geração mais jovem
eu sinto que ela não fala ao telefone. Ela não gosta de falar ao telemóvel. Ou se calhar gosta. Mas eu acho que gosta menos. Eu sinto que as pessoas mais novas, hoje em dia, elas têm, de certa forma, vergonha de falar ao telefone. E é importante também, eu vou fazer um episódio sobre isto, que são os terceiros lugares, que é um termo que eu não sei se... Eu acho que ele já existe em português e é esse, é terceiro lugar, que é o lugar que não é o trabalho ou a escola nem casa, é um terceiro lugar, é o café, é o centro comercial, é a praça, é um lugar para onde as pessoas vão para fazer outras atividades de lazer sem um objetivo óbvio nisso. E há toda uma situação sobre a evolução dos terceiros lugares, sobre a forma como nós de certa forma fomos eliminando os terceiros lugares e sobre a forma como nós, enquanto humanidade ocidental, fomos de certa forma perdendo esses terceiros lugares. E eu ainda hoje estava a ver um vídeo sobre o Japão e sobre como o Japão antigamente tinha muitas galerias comerciais que eram estes lugares tipo cobertos, eram mercados com coberturas de acrílico, digamos assim, ou seja, eram mercados em que as pessoas estão lá dentro, mas têm esplanadas, têm lojas e assim, e as pessoas nos anos 80 e nos anos 90 passavam lá muito tempo, incluindo os jovens, e hoje em dia muitos deles estão a fechar. E quando nós passamos para o contexto europeu e mesmo para o contexto da Europa, eu sinto que Portugal particularmente tem falta desse tipo de lugares, principalmente desse tipo de lugares sem grandes custos associados, que é onde é que nós temos no inverno um espaço para estar dentro. Sim, os cafés ainda são um lugar para estar, mas onde é que estão os cafés para os jovens também? Será que eles ainda existem com essa permanência no território? É que eu sinto que nas grandes cidades é mais para os turistas, nas periferias é mais para um público mais envelhecido, e eu sinto que os jovens acabam por ser empurrados para lado nenhum. Sim, ao parque de estacionamento, por exemplo. O beco. Há esses sítios, os jovens encontram-se nesses sítios. Há o carro, que é outra grande questão sobre a nossa vivência enquanto jovens no século XXI, que é o carro, pelo menos eu sinto que em Portugal, é um grande must nos grupos sociais da periferia. Sim, nas grandes cidades não é preciso o carro, é verdade, mas, aliás, eu sinto que muitos dos jovens que eu conheço que moram mesmo nos centros das cidades nem carta de condução têm, porque nem sequer precisam, porque há metro e há todos os transportes públicos. Sinto que somos nós na periferia que acabamos por estar sempre a tirar carta e a usar o carro, porque eu falo por mim, ao domingo é quase impossível eu sair de casa. De dia é difícil, à noite é impossível sair de casa ao domingo, por exemplo, aqui no sítio em que eu moro. É muito difícil, eu tenho transportes públicos tão espaçadamente, é tipo há autocarros de hora em hora e às vezes o autocarro não passa ao domingo. Às vezes ou não passa na hora certa. É impossível nós conseguirmos manter-nos através desse tipo de transportes públicos, além da questão de que nós na periferia também necessitamos do transporte público, seja para ir às compras, para ir ao supermercado, para fazer um monte de coisas que nos centros das cidades acaba por ser um pouco mais fácil, porque até em alguns shoppings os metros entram, não é? Pelo menos aqui sinto que na região do Porto, eu estou a imaginar, o El Corte Inglês de Gaia tem metro por baixo, o Via Catarina, o Norte Shopping, o Parque Nascente, todos esses têm metro mesmo à porta ou mesmo a passar praticamente dentro do shopping. Mas apesar de tudo, as grandes cidades elas continuam sem esses terceiros lugares, as periferias também, e isso de certa forma cria uma pequena talvez dependência da necessidade ou se calhar uma sensação artificial e irrealista, mas de qualquer das formas, uma sensação de que há um espaço livre e unido para nós estarmos, e esse espaço é o espaço das redes sociais, e esse espaço é o espaço das mensagens. E eu sinto que, enquanto está toda a gente a dizer que quer viver um romance na época da putaria, na realidade a maior parte das pessoas está a querer forçar um romance numa época do conteúdo rápido. A maior parte das pessoas ela está à procura de um desenvolvimento instantâneo relacional, de um desenvolvimento instantâneo de relações humanas, sem sequer procurar efetivamente estabelecer conexões. E isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu sinto que é triste, eu sinto que ela é só sintomática dos tempos que nós estamos a viver no capitalismo tardio. Porque as pessoas estão à espera de ter relações como Heartstopper, mas se há coisa que eu aprendi a ver Heartstopper é que, por mais irrealista que aquilo seja, Heartstopper, pelo menos nas bandas desenhadas, eu confesso que não vi a série com a mesma atenção que li as bandas desenhadas,
Mas Heartstopper é uma boa representação, por mais irrealista que seja, é uma boa representação de um processo lento e de um processo de conhecimento mútuo, de um processo de ultrapassar momentos piores e compreender de que uma relação não é sobre encontrar a pessoa perfeita necessariamente, mas sobre construir algo com uma pessoa que nos faz bem. E Heartstopper, eu acho que, apesar de todos os defeitos que nós podemos colocar nessa obra e apesar de todos os questionamentos que nós possamos levantar do ponto de vista político sobre a abordagem que é dada a relações queer nessa obra, a verdade é que Heartstopper é relativamente uma boa obra a criar um bom exemplo de que uma relação é sobre ouvir e ser ouvido. E Heartstopper é bom nisso. Eu lembro-me de uma situação, eu acho que isso ainda não saiu na série, mas não tenho a certeza porque eu acho que eu não vi tudo ainda. Não, eu ainda não vi, acho que não vi a temporada mais recente. Mas no livro, por exemplo, há uma situação em que o Charlie, ele é... isto é spoiler. Pronto, há uma situação no livro em que o Charlie, por uma razão de saúde, tem que ficar 6 meses afastado do Nick. Esse tipo de coisas, se nós pensarmos hoje em dia... As pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas não estão preparadas para construir relações que possam sobreviver aos 6 meses separados. E atenção, eu não estou a dizer que as pessoas tenham que construir relações desse género. É só que uma das razões pela qual Heartstopper é irrealista é justamente esse. E é por isso que é estranho que as pessoas queiram ter relações como Heartstopper, porque na realidade não me parece que elas queiram. A mim parece-me que as pessoas estão mais preocupadas em querer ter uma relação do que propriamente em perceber se precisa de uma relação ou para que é que quer ter uma relação. Porque é assim tão necessário nós termos uma relação só porque sim? Será que nós devíamos estar à procura de uma relação para sentir alguma concretização própria? Não é como se nós já não tivéssemos relações. Nós temos amizades, nós temos contacto com várias pessoas. Não seria importante, se calhar, era investir nessas relações? Porquê é que nós damos um valor à construção de relações românticas com um peso e uma medida tão diferente daquele que nós damos às nossas amizades? E porquê é que nós sentimos que há uma necessidade de uma certa concretização em ter uma relação romântica que nós não sentimos com as nossas amizades? É suposto nós estarmos à procura de um namoro para nos sentirmos concretizados? Não é suposto nós simplesmente vivermos a nossa vida e não é só suposto nós acreditarmos que relacionarmos-nos romanticamente faz parte disso? E a questão do ghosting, para mim, ela é um grande sintoma disso, porque a partir do momento em que as pessoas consideram que descartar uma pessoa simplesmente é uma forma de lidar com algum problema, e às vezes eu acho que é, na realidade, mas a partir do momento em que nós criamos uma palavra e a partir do momento em que nós temos toda uma comunidade de jovens na internet que considera que ghosting é uma cena e que faz um bocado este esquema de já não me interessa, dei ghost. Não será que nós não estamos a falar mais de relações, mas sim de produtos? Não será que nós estamos não mais a falar sobre construir relações, mas sobre cumprir expectativas? Não será que nós estamos a falar sobre não sabermos lidar com essas expectativas? E não será que nós estamos simplesmente a fazer o mesmo processo que fazemos quando vamos ao supermercado e tentamos comprar uma comida congelada, artificial e processada? É dessa forma que nós queremos viver as nossas vidas? Será que realmente as redes sociais são o palco ideal para esse tipo de coisa? Bem, acho que esta reflexão pode ser levada para um novo vídeo ou um novo podcast em breve, mas por hoje acho que é um pouco isto que eu vos deixo aqui. Peço-vos que deem uma avaliação positiva, se gostaram deste episódio, deixem um comentário, sigam-me nas redes sociais, do Hardcore em todas, Surtossauro no Instagram para vocês receberem atualizações sobre este podcast. O meu nome é Duarte e este foi o Surtossauro desta semana. Um beijo e até ao próximo episódio. Tchau!